Boa noite. O Instituto de Dados Convergentes da Unifesp, AC, juntamente com um grupo de pesquisa NeuroIself, organiza uma série de webinários Ética em Tempos de Pandemia, Urgência de Pensar e Urgência de Agir, todas as quartas-feiras, às 18 horas. Esses webinários, que ocorrem semanalmente, eles ficam gravados e disponibilizados no site do IEAC. Hoje, temos a honra de receber o professor Sérgio Adorno, do Departamento de Sociologia da USP. Malu, por favor. Agradecemos imensamente, e só para situar a nossa plateia, o professor Sérgio Franco Adorno de Abreu é bolsista de produtividade do CNPq, nível 1, graduado em Ciências Sociais pela USP e doutorado em Sociologia pela mesma universidade, com pós-doutorado pelo CESDIP na França. Ele é professor titular em Sociologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, coordenador científico do Núcleo de Estudos da Violência da USP, presidente da Associação Nacional de Direitos Humanos, Pesquisa e Pós-Graduação, representante da área de Ciências Humanas e Sociologia e membro do Conselho Técnico-Científico da UFES, consultor dos Cadernos de Saúde Pública da Fiocruz, comendador da Ordem Nacional do Mérito Científico pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, membro do Conselho Consultivo de diversas das mais prestigiosas revistas científicas nacionais e internacionais na sua área de atuação. Ele também é responsável pela Cátedra Unesco de Educação para a Paz, Direitos Humanos, Democracia e Tolerância e foi coordenador científico do projeto CEPID da FAPESP, Building Democracy Daily, Human Rights, Violence and Institutional Trust. Ele tem uma larga experiência na área de sociologia, com ênfase em sociologia política, atuando principalmente nas temáticas de violência, direitos humanos, criminalidade urbana, controle social e conflitos sociais. Com vocês, professor Sérgio Adorno. Então, boa noite a todos e a todas. Meu agradecimento ao convite formulado pelo professor Ivo para participar desse webinário, promovido pelo Instituto de Estudos Avançados Convergentes da Unifesp. Dizer que eu me sinto muito honrado de estar aqui, esta oportunidade. Eu sei que é um período, de fato, para todos nós, excepcional, não é, pelas condições que nós estamos trabalhando, mas a nossa atividade intelectual não foi interrompida. Né? Então, é um prazer estar aqui e poder expor um pouco sobre temas com os quais eu trabalho, né? E venho trabalhando em termos da minha campo de investigação, e poder também abrir um debate, uma discussão. Né? Eu vou falar com base num projeto de pesquisa que eu estou iniciando, né, com o apoio do CNPq, justamente minha bolsa de pesquisa do CNPq, e que trata do problema da legitimidade da violência nas sociedades contemporâneas, né, com foco na sociedade brasileira. Né. Eu vou explicar, na verdade, essa exposição está baseada em notas de investigação, né, eu não tenho resposta para algumas das questões que eu vou propor nessa exposição. Né? Eu tenho, na verdade, algumas pistas, cenários teóricos, conceituais, não é? Metodológicos, não é? Mas eu estou num momento bastante inicial e, portanto, é um momento de discussão e de reflexão. Não é? Bom, eu começo me referindo mais ou menos, vamos dizer, pensando duas situações. Né? Quer dizer, até no fim da ditadura militar, né? E depois, durante o processo de transição democrática, né? Paradoxalmente, ao contrário do que aconteceu em geral no mundo ocidental, quando a expansão da democracia significou, de certo modo,
um controle legal mais eficiente da violência, né? Não de todas as suas formas, mas pelo menos daquelas formas cotidianas, né? No Brasil, o que a gente vê paradoxalmente é que a transição democrática, depois do início do período da consolidação da democracia, né, é acompanhado de uma explosão de conflitos, né? O crescimento da delinquência comum, a chegada do crime organizado, o aumento dos chamados crimes violentos, né, aqueles que envolvem vamos dizer, grave ameaça à integridade física das pessoas, né? Crimes contra o patrimônio também, né? Conflitos, uma enorme explosão de conflitos nas relações interpessoais, né? Conflitos de vizinhança, conflitos entre casais, né? Conflitos das relações conjugais, entre pais e filhos, entre vizinhos, entre colegas de trabalho, né? Então, um dos problemas de investigação que o meu grupo de pesquisa, o Núcleo de Estudo da Violência, deu início, é tentar entender esse paradoxo, né? Como é que uma sociedade que se democratiza convive com taxas elevadas de violência, né? Se nós pegarmos esse período que vai da transição, vamos dizer, 1985, passando pela Constituição de 1988, até mais ou menos meados dos anos 90, há uma grande tensão, eu vou falar um pouquinho melhor lá na frente, entre aqueles que defendiam uma sociedade pacificada com apoio na promoção de uma cultura de defesa dos direitos humanos e aqueles que diziam não, o essencial é lei e ordem, tá? E por quê? Porque nós precisamos reduzir os crimes e garantir a tranquilidade da população. Isso gerou uma tensão muito grande, porque os defensores de direitos humanos tinham uma profunda desconfiança das tradições do sistema de controle social e legal no país, e aqueles que, de alguma maneira, advogavam lei e ordem, tinham uma profunda desconfiança dos defensores de direitos humanos, que eram, em geral, classificados como idealistas, como pessoas que, na verdade, não compreendiam adequadamente o problema da violência, e, sobretudo, a violência relacionada com o crime e a delinquência. Bom, desde o período da transição, multiplicaram-se no Brasil diferentes organizações, ONGs, movimentos da sociedade civil, organizações governamentais, tentando, de alguma maneira, construir alternativas à violência, propor políticas públicas de segurança, e, de alguma maneira, construindo uma nova polícia, um novo sistema de justiça que pudesse, ao mesmo tempo, fazer frente ao crescimento da violência, oferecer tranquilidade à população nos termos do Estado Democrático de Direito. Nós sabemos que o Estado Democrático de Direito ele tem vários pressupostos, eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas um dos seus pressupostos é o chamado monopólio estatal legítimo da violência. Ou seja, só o Estado tem a prerrogativa de uso da violência para garantir a ordem pública. Em geral, sintetizando, a gente poderia dizer o monopólio como requisito do Estado democrático. É claro que a democracia é muito mais do que isso, mas o controle legal e social da violência, oferecendo a todos a sensação de tranquilidade, de uma sociedade internamente pacificada, que respeita a dignidade de uns em relação a outros e que respeita direitos humanos, é um pressuposto, portanto, de um Estado democrático de direito. O grande desafio, então, nesta sociedade foi, de certo modo, articular proteção de direitos humanos e garantia de lei e ordem. Garantia de lei e ordem dentro de uma ótica de proteção dos direitos humanos para todo mundo, independentemente das suas características de classe, riqueza, poder, raça, etnia, gênero, geração. E, por outro lado, direitos humanos que tinham que, de alguma maneira, lidar com o problema da ordem, lidar com o problema
da aplicação da lei, né, no sentido de preservar a ordem pública. Né? Então, eu estou mais ou menos colocando isso, que isso foi um período que vamos dizer assim, tem uma longa história, uma história que agora está sendo reconstruída por alguns pesquisadores, né? E que, de certo modo, logrou uma série de conquistas, eu falarei rapidamente mais à frente, e, num certo sentido, nesse período, vamos dizer, de transição e de consolidação democrática, ainda que em alguns setores da sociedade brasileira a reivindicação da violência como uma forma de conter a violência sempre foi muito forte, havia um certo pudor, né, em abertamente defender a violência como um instrumento de ordem. Né? Quer dizer, algumas pessoas até poderiam dizer, olha, os criminosos estão se tornando cada vez mais violentos, né? Mas falar da violência para conter a violência era alguma coisa que, para muitas pessoas, era constrangedor, né? Causava aquilo que Norberto Elias chamaria de o pudor em defender a violência. Né? Bom, eu, que venho trabalhando nessa área há muito tempo, fui acompanhando essas modificações. Não quer dizer que a violência foi contida, não quer dizer que vamos dizer que a sociedade tenha mudado radicalmente. Mas, durante um certo período, né, nós éramos chamados para falar sobre as raízes da violência, sobre políticas de segurança, né, em diferentes audiências, inclusive para conversar com policiais, promotores públicos, juízes, né, numa clara demonstração de que havia sinais de mudança. Ora, de uns 5 anos para cá, o que nós estamos percebendo é uma nova explosão da violência. Né? Atos de racismo explícitos, né? Violência doméstica cada vez mais agressiva e em números crescentes, né? Violência contra crianças e adolescentes, sob as suas mais diferentes formas, não só maus tratos, mas abuso sexual, que a gente está vendo cada vez mais nessa sociedade. Né? Atitudes de desrespeito para com as diferenças de raça, etnia, classe, né? Migrantes, né? Pessoas com opções sexuais diferentes daquilo que seria considerado, entre aspas, normal em nossa sociedade. Né? Então, tudo isso mostra que alguma coisa mudou num espaço curto de tempo. Né? Eu diria que nós viríamos de um processo de... estávamos vindo de um processo de deslegitimação da violência como instrumento de poder e de mediação de conflitos, e agora estamos vivendo uma sociedade que está reivindicando uma nova legitimidade da violência. Então, este é o meu problema de investigação, é sobre isso que eu vou falar um pouco aqui nessa exposição. Eu vou começar por uma afirmação de um sociólogo francês chamado Michel Viviorca, que estudou não só a violência, mas estudou o problema do racismo e das migrações na França. Ele foi presidente da International Sociological Association, um intelectual francês bastante conhecido. Né? E num ensaio, ele escreveu um livro que já tem pelo menos 10 anos, que se chama Violência, está publicado originalmente na França, mas tem edição inglesa. E o primeiro capítulo, ele faz vamos dizer assim, uma espécie de um overview sobre o que aconteceu com a violência no mundo, né? Desde fins da década de 60 até mais recentemente. Eu vou falar um pouquinho para depois eu poder ir situando melhor o que eu estou querendo expor. Né? Segundo Michel Viviorca, desde fins da década de 1960, observou-se nas sociedades que compõem o hemisfério ocidental capitalista um amplo movimento de deslegitimação da violência como instrumento de lutas sociais, bem como de relações de poder entre estados, nações, entre classes sociais
e nos conflitos sociais e interpessoais de modo geral. Suas razões repousam na convergência de múltiplas forças, entre as quais a expansão de processos de democratização em sociedades recém-saídas de regimes autocráticos, a progressiva institucionalização dos conflitos de classe, o enfraquecimento do apoio intelectual ao recurso à violência na superação dos confrontos. O Michel Viorca lembra de uma situação bastante interessante, não é? A defesa que muitas vezes o Sartre fez da violência como instrumento de ação política. Não é? Diz o Viorca, no final dos anos 60, esta fala do Sartre perde força. Não é? E o que vai ganhando força é cada vez mais pensar modalidades de negociação política e de poder que pudessem pôr limites ao uso da violência. Então, a violência vai perdendo, inclusive, legitimidade intelectual. No Brasil, logo após o retorno da sociedade ao regime democrático, houve verdadeira explosão de conflitos entre forças do passado e forças comprometidas com a transição e consolidação democráticas, sobretudo embates entre críticos ferozes dos direitos humanos e os seus defensores, ou seja, defensores dos direitos humanos. Após a promulgação da Constituição de 1988, ampla mobilização da sociedade sobre diferentes modalidades, movimentos sociais, organizações não governamentais, centros de pesquisa, formadores de opinião, foram, pouco a pouco, introduzindo mudanças nesse cenário. Até fins de 2010, ainda que houvesse manifestações de apoio à violência, na melhor hipótese de uso abusivo da força na contenção do crime urbano, apoiar publicamente o emprego da violência, sem quaisquer freios morais, não era tão usual e extensivo entre diferentes grupos sociais. Por certo, entre essas percepções e os fatos, sempre se observaram oscilações, até porque, ao longo do tempo, as diferentes modalidades de violência conheceram um movimento ascendente. No entanto, desde o início da década passada, esse cenário vem experimentando abrupta e imprevisível mutação. Uma verdadeira explosão de conflitos sociais e interpessoais tem se acentuado e se espraiado por distintos grupos e classes sociais, estimulando confrontos entre pessoas conhecidas e desconhecidas, emprego desmesurado e cruel da força fatal, intolerância religiosa em relação aos costumes, polarizações e radicalizações de toda sorte, conduzindo rapidamente a manifestações explícitas de ódio e de desejo de eliminação do outro em contendas com distintas motivações, classe, pobreza, raça, gênero, sexualidade, entre as razões mais frequentes. O que se deixa entrever é uma espécie de reivindicação de uma nova legitimidade da violência, como instrumento de poder, bem como manutenção de hierarquias sociais, disciplina social, lei e ordem a qualquer custo. Eu lembro aqui, por exemplo, eu comecei a fazer uma espécie de um inventário dos fatos cotidianos, não é? E eu estou muito impressionado, por exemplo, com os conflitos em torno do uso ou não das máscaras de proteção durante a pandemia. Né? Então, a quantidade de conflitos, por exemplo, nos estabelecimentos comerciais, de, vamos dizer, clientes que se recusam a usar a máscara ao entrar no estabelecimento. Né? Isso gera bate-boca, confrontos físicos, né? E muitas vezes com graves prejuízos, né? Não à integridade física e mesmo moral dos cidadãos e cidadãs que se envolvem nesses conflitos. Como e por quais razões essas tendências de apoio à violência, à intolerância e ao ódio foram possíveis, é o que eu pretendo refletir um pouco, né, a partir dessas notas de investigação sociológica. Eu vou começar com um contexto social mais amplo, o contexto da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A Declaração dos Direitos Humanos completou 71 anos. Vai completar agora 72 em dezembro. Ao longo de sua história, multiplicaram-se o catálogo desses direitos, seus significados, os atores e agências que mobilizam agendas e planos de ação diante de diferentes cenários de conflitos. Ao mesmo tempo, dissemina-se em escala global toda sorte de radicalismos, ódio, crueldade e intolerância.
Como explicar que democracias convivam com as mais graves violações de direitos humanos? Ou ainda, como explicar que recentes ataques em todo o mundo contra direitos fundamentais possam vir a comprometer a persistência de democracias consolidadas no hemisfério norte ocidental? Bom, é claro, eu não pretendo responder a todas essas questões, porque elas são questões abrangentes e, ao mesmo tempo, elas exigiriam um tratamento mais denso, né, dos problemas e das hipóteses que eu poderia apresentar nesse momento. Porém, é inevitável, para situar os problemas sociológicos que se propõe investigar, ter em conta fenômenos recentes, sob uma perspectiva global, reveladores de que ódio, crueldade, radicalismos de toda espécie vêm contribuindo para a erosão da vida pública e para o esgotamento dos alicerces que fundaram a democracia liberal no século XIX. Embora sob novas bases sociais e com significados próprios à nossa contemporaneidade, a recente chegada ao poder de governantes e governos de direita e extrema-direita, Estados Unidos, Rússia, Índia, Polônia, Hungria, Turquia, Itália, Áustria, Filipinas e Brasil, bem como as ameaças que rondam sobre outras democracias consolidadas, Alemanha, Suécia, França e Espanha, repõem a memória coletiva, a nossa memória coletiva, os duros anos de totalitarismo que cobriram boa parte da Europa continental na primeira metade do século XX. O retorno da sociedade brasileira ao regime democrático, após 21 anos de ditadura civil-militar, foi acompanhado de avanços e conquistas de direitos fundamentais inscritos na Constituição de 1988. Né? Logo no início da Constituição, afirma-se que a República Federativa do Brasil constitui um Estado democrático de direito fundado, além da soberania e da cidadania, na dignidade da pessoa humana e no pluralismo político. No artigo 3º, indica, dentre seus objetivos fundamentais, o de promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. Bom, tudo isso é para dizer, em última instância, que a Constituição de 1988 ela é extremamente afinada com os princípios fundamentais dos direitos humanos. Né? Vários dos seus preceitos se referem à paz, se referem à solução pacífica de conflitos, repudia o terrorismo, repudia o racismo, né? Aposta na cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Né? Então, tudo isso está escrito na Constituição. Uma Constituição, na verdade, muito relacionada com os princípios fundamentais dos direitos humanos. A esse respeito, é interessante observar que, no Brasil, um levantamento feito pela Folha de São Paulo em 2018, apontava que 69% dos entrevistados afirmavam que a democracia é a melhor forma de governo, né? E que apenas 12% opta pela ditadura em certas circunstâncias. Esse tipo de afirmação vem se reproduzindo nas sucessivas sondagens de opinião, não só a Folha, mas outros institutos de pesquisa têm feito. Né? Não obstante, sucessivas edições do Latino Barômetro indicam em vários países, especialmente no Brasil, que as duas instituições de maior confiabilidade são a família e o exército, instituições profundamente conservadoras. Né? A primeira diz respeito à esfera das relações pessoais e íntimas e, sobretudo, aos laços de sangue. A segunda aponta no sentido da proteção à pátria, à nação e confere fundamentos ao nacionalismo. Ou seja, é uma democracia, mas com, vamos dizer, uma forte raiz conservadora ou em ideias conservadoras. Né? A despeito dos avanços e conquistas democráticas no campo das liberdades civis e públicas, permanecem grandes desafios representados pela persistência de graves violações de direitos humanos, notadamente a prática cotidiana da violência institucional por parte, por exemplo, de agências da polícia. Né? A cultura política democrática convive, paradoxalmente, com uma cultura política autoritária. Né? Muitas vezes a gente fala, o Brasil é um país autoritário. Sim, mas ele é também um país de tradições democráticas. Né?
Então, é esta, vamos dizer, esta ambiguidade, não é, entre cultura política democrática e cultura política autoritária que constitui, na verdade, um enigma a ser melhor investigado e refletido. Não é? Se para muitos cidadãos e cidadãs procedentes de diferentes classes e grupos sociais, os direitos sociais devem ser garantidos para maior número, os direitos civis somente devem alcançar aqueles que obedecem às leis. Criminosos não devem ter direitos, sequer os de defesa e de presunção de inocência consagrados nas normas constitucionais. Mais recentemente, durante o último pleito eleitoral, que elegeu governantes para postos majoritários para o mandato de 2019-2022, muitos de nós fomos surpreendidos com manifestações que agridem direitos consolidados, estimulam perseguições a grupos sociais, ameaçam a estabilidade das instituições públicas, recusam respeitar acordos internacionais firmados entre o Brasil e organismos internacionais e apelam à violência do Estado contra civis suspeitos de cometimento de crimes ou socialmente construídos como indesejáveis entre aspas, né? Negros, gays, migrantes, refugiados internacionais e mesmo os perfis de mulheres, né? As feministas por excelência. Muitas dessas manifestações vêm impregnadas de valores religiosos e moralismo conservador, sobretudo em relação aos costumes na vida pública e privada. Essas manifestações, expressas sob distintas narrativas e com ampla repercussão mediante apoio nas redes sociais, ganharam recentemente larga aceitação entre expressivos segmentos da população brasileira. Elas estimulam e, ao mesmo tempo, legitimam a formação de grupos militantes que muitas vezes se atribuem tarefas de limpeza social nos bairros e nas ruas, mediante emprego ou ameaça de emprego da violência. No caso das milícias, por exemplo, é um exemplo a ser investigado. Não sem razão, vem fortalecendo correntes de opinião favoráveis à flexibilização do Estatuto do Desarmamento e ao acesso de maior número às armas de fogo. Por suposto, os 69% dos cidadãos brasileiros ou estrangeiros que vivem no Brasil, ao apoiar a democracia, estão apoiando sua arquitetura constitucional. Não parece, portanto, razoável acreditar que, dentre esses, uma também elevada proporção apoie posições tão radicais à direita que justamente neguem todos os direitos previstos no Pacto Constitucional. Estaríamos diante de uma sorte de disjunção cognitiva por meio da qual esses cidadãos, por exemplo, eleitores do candidato e da coligação de partidos vencedores nas últimas eleições majoritárias, lessem o desejo de ordem e de disciplina a todo custo como virtude, neutralizando todos os efeitos perversos e destrutivos que o encadeamento de suas ações pudesse ocasionar? Estaria na radicalização e polarização social, a qual vimos testemunhando há poucos anos, os sinais de que o tecido social estaria já esgarçado e as bases sociais da democracia teriam se deslocado para direções antes jamais imaginadas? Estaríamos diante de um fenômeno da erosão da ordem pública no Brasil, do qual o apoio à violência, em suas formas mais graves, representaria o sinal mais agudo? Logo, é preciso esclarecer que esse projeto não pretende o julgamento do governo atual, não é? Ou dos seus aliados no Congresso ou nos governos estaduais. Né? Não é um projeto sobre o governo Bolsonaro. Né? Seu objeto principal insere-se em uma das questões clássicas da sociologia, qual seja a das bases sociais e institucionais que fundam, por assim dizer, entre aspas, o espelho de uma época. Eu estou pensando aqui em autores como Mannheim, Hannah Arendt, Lionel Richard, Hans Magnus Stenberger, Hobsbawm, Beatriz Sarlo e Jeffrey Alexander. Todos eles, de alguma maneira, tentam entender estes fenômenos enfechados neste conceito espírito de uma época. Trata-se de um fenômeno cujos contornos teóricos e empíricos não são fáceis de precisar. Para alguns, o espírito de uma época é definido como tempos sombrios, tempos de desencantos, tempos de crise da crítica racional da razão, tempos de ilusão no progresso, tempos de paixões desenfreadas, tempos de ausência de freios morais e mesmo de anestesia moral, tempos onde prevalece a impossibilidade do agir, tempos presentes.
certamente um espaço conceitual nebuloso que convém investigar per si. Grosso modo, com o emprego desse termo, cuida-se de descrever e compreender as conexões entre fatos e representações sociais sobre experiências vividas em um período de tempo histórico determinado, para além das fronteiras. Né? Essas conexões se traduzem em uma coleção, no mais das vezes heterodoxa, de opiniões, ponto de vista, argumentos, crenças, narrativas diversas, literárias, jornalísticas, estéticas, biográficas e autobiográficas, memoriais e mesmo iconográficas. Embora nem sempre coerentes entre si, desproporcionais, exageradas ou tímidas, no conjunto colocam em confronto o fim de uma era e a emergência de novos tempos. Perfilhar seus fios condutores leva, inevitavelmente, à decifração do curso das mudanças sociais, um ofício dos sociólogos desde o nascimento de sua disciplina no século XIX até os nossos dias. Por certo, o espírito de uma época não se restringe a países ou sociedades. O espírito de uma época move-se entre fronteiras, instala-se em territórios, insinua-se por meio de distintas linguagens. Em uma primeira aproximação, pode-se dizer que o espírito de nossa época é caracterizado por uma onda de conservadorismo, em especial nos domínios da política, da cultura e da subjetividade. Tudo indica terem sido os acontecimentos de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos que despertaram a força do conservadorismo norte-americano, resultaram na eleição de Donald Trump, inspirando outras experiências nacionais similares. Né? A sociedade brasileira, cujo processo de consolidação democrática permanece em andamento, parecia até há pouco imune ao impacto dessa onda e distante do espírito de nossa época. Nunca é demais lembrar que conservadorismo, autoritarismo, mandonismo e um certo estilo de dominação patrimonialista percorre a história social e política dessa sociedade, independentemente dos períodos de alternância de regimes autocráticos e regimes democráticos. A persistência ao longo da história republicana da violência nas relações sociais interpessoais é um dos seus sintomas mais evidentes. Há alguns anos sustentei em ensaio o argumento segundo o qual a história social e política do Brasil pode ser recontada como uma história social e política da violência. Portanto, em princípio, nada deveria nos surpreender. Todavia, a força dos acontecimentos recentes sugere que algo estava em ebulição nos, entre aspas, subsolos da sociedade brasileira, ou ao menos em parte dela, para o qual nossa imaginação política não tinha se dado conta. De fato, os estudos brasileiros recentes, quanto às convicções políticas, apontavam no sentido de que a marcha da consolidação democrática era inexorável, a despeito dos imensos desafios representados, por exemplo, pela redução das desigualdades sociais e pela pacificação interna da sociedade no contexto do Estado Democrático de Direito. Na contabilidade de avanços e persistências da mudança, tudo fazia crer que a institucionalidade democrática asseguraria caminho sem volta ao regime autocrático, o regime do passado. Não é estranho esse debate hoje entre aqueles que defendem que a democracia está consolidada no Brasil e, a despeito das perturbações, não é, a democracia segue o seu curso. Não é? E há outros que têm uma visão pessimista, não é? Que acham que as bases da democracia estão sendo, pouco a pouco, solapadas. Não é? Bom, como eu já disse, né, no domínio da segurança pública, as forças se digladiaram há muito tempo. Não é? Os crimes cresceram, se tornaram mais violentos, não é? A população se tornou mais intranquila, insegura, não é? Os homicídios, não é, se espalharam por todo o território nacional, não é? E esse fenômeno do crime organizado e da chegada das facções das prisões tem se transformado num fenômeno de grande perturbação no Brasil inteiro. Né? Inicialmente ele estava concentrado no Rio e em São Paulo, e hoje a gente vê que essas facções estão se reproduzindo em todas as regiões, do país. Né? Não é estranho, e aqui eu faço uma breve menção, que a violência, não é,
não só a violência associada ao crime organizado, mas também a violência nas relações interpessoais, a violência doméstica, a violência entre pessoas iguais, vem se transformando num objeto privilegiado de investigação das chamadas ciências sociais, sobretudo antropologia, sociologia, ciência política, mas historiadores também. Né? E não é estranho que vários centros de pesquisa tenham sido criados no Brasil inteiro. Então, hoje, o que se conhece sobre a violência no Brasil é substantivamente denso, né? E, inclusive, permite formulação de políticas públicas contemporâneas, né? Que podem, no espaço de médio e longo prazo, transformar o cenário da violência e do controle legal da violência no Brasil. Né? Claro que o tempo todo os avanços, como eu já disse, combinaram-se com políticas do tipo mão dura, não é? Então, nós temos uma opinião pública, se a gente puder dizer isso, sempre muito dividida, não é? Ora, achando que as políticas têm que se basear em conhecimento científico, em experiências modernas, naquilo que deu certo em outros países relacionados ao treinamento das polícias, relacionados à organização do sistema de justiça, ao sistema de penas e assim por diante. E aqueles que acham que não, né? Que violência se combate com mais violência e as polícias têm que estar cada vez mais e melhor aparelhadas e o sistema de justiça deve ser cada vez mais rigoroso na aplicação e distribuição das penas. Né? São políticas que vêm sendo aplicadas há mais de 50 anos e os resultados, todos nós sabemos, não são satisfatórios. Ao final desse ciclo que eu estou me referindo, coincide com o impeachment da presidente Dilma Rousseff, em 2016, e o início do governo Temer em 2016, 2018. Nessa conjuntura, assistiu-se à emergência de um outro cenário, certamente não novo, porém caracterizado por uma intensidade sem precedentes, né? Disputas cada vez mais intensas entre facções das prisões, disputas pelo controle dos territórios dos bairros, com elevada concentração de trabalhadores de baixa renda, guerra entre policiais e criminosos, fenômeno das milícias, que está se transformando num fenômeno muito preocupante do ponto de vista das suas implicações sociais e políticas, né? Crescimento dos casos de feminicídio, assassinato de crianças e adolescentes, como eu já disse, desfechos fatais das relações interpessoais e subjetivas. E mais, casos cometidos com requintes de crueldade que vão se generalizando por todo o tecido social, independentemente dos estratos sociais envolvidos, sejam como vítimas ou agressores. Ao mesmo tempo, a sociedade brasileira se vê bombardeada diariamente pelo anúncio dos escandalosos casos deflagrados pela Operação Lava Jato, indicando profunda e antiga promiscuidade entre governantes, políticos profissionais, empresários, empreiteiros e doleiros. Generaliza-se percepções de que o tecido social se encontra irremediavelmente contaminado por práticas político-institucionais espúrias e fechadas nesse substantivo nomeado corrupção, que atinge a todos, independentemente das condições sociais ditadas pela classe, pelas diferenças sociais, pelo poder, pelas hierarquias sociais. O tecido social parece estar se desfazendo, as tradicionais formas de solidariedade de cooperação que outrora predominavam a sociedade brasileira, mesmo em período de crises sociais institucionais, igualmente parece estar se dissipando e perdendo força. A despeito, por exemplo, nesse período de pandemia, nós temos encontrado cenários de profunda solidariedade, né, entre trabalhadores e famílias de baixa renda, uns ajudando os outros, não só no período de crise, né, social, no sentido de crise de abastecimento, crise de rendimento e assim por diante, de renda, né, mas também de proteção contra a contaminação do coronavírus. Né. Não obstante, este é um período de desconfiança de uns contra outros e de todos contra qualquer um, e que começou a se generalizar e a ganhar corpo justamente em um período no qual as eleições majoritárias se aproximavam, deixando desejar entrever os embates fatais entre esquerda e direita políticas. A violência entra, uma vez mais, na ordem da política do cotidiano, porém sob novas configurações. Bom, para ir finalizando,
eu vou transcrever um cenário que ilustra essas tendências recentes. Mesmo à véspera das eleições, muitos de nós, sobretudo identificados, grosso modo, como intelectuais, não depositávamos crédito no êxito eleitoral de um candidato com pouca penetração social, sem vínculos com movimentos sociais, sem uma liderança política clara, e concorrendo por um partido sem projeção nacional. Muitos acreditavam que as suas opiniões eram rústicas, muitas vezes atentavam contra princípios fundamentais da democracia e de proteção dos direitos humanos, e que dificilmente conquistariam a maioria do eleitorado. É certo, como já apontam vários analistas, que o núcleo duro de conservadorismo mantinha sua presença como herança do regime autoritário no Brasil. Mas, no nosso julgamento, reconhecia que sua força era limitada e não lograria sucesso na campanha eleitoral. Não sem razão, as análises de cientistas políticos, concentrando-se em cálculos eleitorais, em alianças políticas, na futura composição do Congresso, no papel das instituições confiadoras dos princípios democráticos, dominavam os debates. Nossos olhares ficaram como que obliterados pelo circuito Curitiba-Brasília. As eleições aconteceram e os resultados estão aí. Com a intolerância, os apelos ao emprego de meios cruéis no tratamento de criminosos, a recusa de todos os princípios que regem sociedades democráticas legalmente pacificadas, o não reconhecimento da diversidade de gênero, étnica, racial, geracional, regional, que funda a sociedade brasileira. Como tudo isso, em curto espaço de tempo, e como um rastilho de pólvora, teria conquistado o eleitorado que votou no candidato majoritário? Como não se surpreender com agudas e graves fraturas no interior das relações sociais? Refletindo sobre o que se passou com boa parte das famílias brasileiras, talvez encontremos pistas para a resposta. Além da minha experiência pessoal, conversei com muitos amigos, colegas da universidade de profissão. Todos estavam vivendo experiências de famílias divididas, cortadas ao meio, brisées, para usar um termo francês, trincadas. Todos estavam passando por experiências muito semelhantes. A interrupção do diálogo afetivo entre pais, filhos, irmãos, cunhados, parentes, amigos de infância, pessoas conhecidas e próximas. Esse processo conheceu etapas, entre as quais, primeiro, a intensificação das piadas politicamente incorretas, satirizando as desigualdades de gênero, classe, raça e etnia. Muitas piadas punham em relevo maus, entre aspas, hábitos sociais de pessoas simples, comuns, tais como vestimentas inadequadas, corpos disformes e parcialmente à mostra, ou as associavam a animais, isto é, reduzindo-os à sua condição natural, como se não pertencessem ou fizessem parte da humanidade, chamado processo de exclusão moral. Paralelamente, seminam-se sem quaisquer interditos, xingamentos, palavrões, preconceitos de toda espécie, tratos típicos de chamados processos decivilizatórios. Um outro aspecto é a intensificação do radicalismo. Nós, contra eles, anteriormente moto de algumas falas da esquerda, é termo apropriado pelos eleitores dos novos tempos e da nova política. Política simples, sem a complexidade do pensamento racional, científico, normativo, legalista. O antipetismo, inicialmente concentrado em alguns segmentos tradicionalmente conservadores, inclusive dentre os quais alguns pertencentes às classes trabalhadoras de baixa renda, adquire força política e conhece rápida e extensa difusão através das redes sociais. A ele logo vieram se associar manifestações coletivas de algeriza a tudo o que lhes parecesse definir a essência das esquerdas, como igualitarismo, justiça social, defesa dos mais pobres, intelectualismo e culto à ciência, além do pior de todos os males morais, a corrupção. Terceiro, militância e ideologia à direita. Membros da família, no passado caracterizados como, entre aspas, politicamente amorfos, se tornam ideólogos do bolsonarismo e seus militantes à medida em que se colocam como centrais disseminadores das informações emitidas pela campanha do candidato através de suas redes sociais. Têm resposta para tudo. Se sentem valorizados porque agora são ouvidos e podem falar para públicos imensos, não restritos ao ambiente familiar e pessoal. Ao se reconhecerem nas falas do candidato, sente-se como se estivessem em uma cruzada do bem contra o mal, o que legitima opiniões favoráveis à violência e a tudo que possa suscitar ideologia de gênero,
diversidade cultural ou que venham a ser associados aos imoralismos de toda espécie, do comportamento sexual à corrupção. O mundo precisa ser liberado do mal. Daí porque o ódio não lhes parece vício, todavia virtude. Não parece estranho que tais manifestações encontrassem guarida em seitas religiosas que pregam radical austeridade moral, questão que se tem revelado relevante ao ser focalizado nesta investigação. Em outras palavras, na esfera das relações pessoais, afetivas, privadas, íntimas e domésticas, foram sendo gestadas condições sociais para a emergência do ódio, do ressentimento e do radicalismo. Interrompe-se a comunicação afetiva. Em seu lugar, vem à superfície novas formas de comunicação política entre os iguais, isto é, entre os que comungam os mesmos pontos de vista contra todos os demais, impulsionados pela oferta incontrolada de informações, na qual verdade e mentira se embaralham. Eu estou lembrando sempre muito aqui Foucault, né? Quando Foucault problematiza essa fronteira entre o verdadeiro e o falso, né? Aquilo que é a verdade e aquilo que é construído como mentira. Né? Nesse universo, há algo inteiramente novo. Em passado recente, o apelo à violência e ao uso indiscriminado de armas, por exemplo, era a reivindicação de poucos, suscitava pudores diante da censura pública. Agora, o recurso à violência é como que liberado de seus interditos morais e ganha legitimidade. Como foi possível que esse apelo alcançasse de modo transversal diferentes classes sociais? Como foi possível, em um curto espaço de tempo, o que parecia dividir a sociedade, a violência e seus modos de contê-la, tenha promovido uma sorte de consenso entre largos segmentos da sociedade contemporânea? Enfim, estamos diante de fenômenos sociologicamente relevantes para entender o, entre aspas, espírito de nossa época, em sua singularidade, na formação social brasileira contemporânea. Então, constitui os objeto deste plano de investigações, conhecer as bases sociais que operam mutações nos fatos e nos significados da violência na sociedade brasileira, que repercute em ódio, crueldade, intolerância, radicalismo de toda espécie, recusas aos princípios que fundamentam os direitos fundamentais. Só para terminar, nesses poucos minutos que me restam, né, eu tenho um plano de investigação, né, com várias tarefas a serem realizadas. Eu não vou, talvez depois na discussão eu possa falar um pouco mais, né, mas um dos objetivos é qualificar melhor o que eu estou entendendo por espírito da nossa época. Por quê? Porque estudando os fatos no Brasil, é possível ver que a sociedade brasileira tem as suas singularidades, mas os fenômenos ultrapassam as fronteiras do que seríamos convencionando como a sociedade nacional. Né? Fenômenos muito parecidos acontecem em várias outras sociedades, né? Com características de organização muito diferentes. Né? Então, entender, né, vamos dizer, esse cenário que transcende fronteiras é um dos objetivos da pesquisa, para poder verificar como é que eles são, de alguma maneira, traduzidos aqui. Eu me lembro muito de um livro, de uma crítica de arte, literatura, historiadora, a professora Marlise Meyer, que no livro dela, na sua obra, de uma maneira geral, estudava justamente esse fenômeno da transmigração de ideias, né? Como é que as ideias atravessavam tempos e atravessavam sociedades. Né? Então, eu estou querendo um pouco recuperar essa transmigração, entender como é que se dá a recepção, por exemplo, desta nova reivindicação da legitimidade da violência no presente. É claro que isso significa também estudar melhor o significado da violência, né? Não só as suas bases sociais e institucionais, mas também toda a questão, propriamente dizendo, simbólica, né? Como é que a violência é simbolizada na nossa sociedade, né? Como é que ela é, de alguma maneira, um espaço de representação daquilo que é as experiências concretas vividas numa sociedade profundamente dividida e de intensos conflitos sociais. Né? Quero também apontar, então, para as dimensões mais, propriamente dizendo, subjetivas e passionais da violência. Eu quero entender um pouco esse mundo
das emoções e dos afetos, né, que constituem a base, né, das relações sociais. Um dos meus propósitos é estudar um pouco, voltar a estudar um pouco as relações de sangue, né, nas sociedades tradicionais, porque parece que essa questão está sendo renovada e requalificada, né, e entender, então, né, como é que essa nova reivindicação da violência impacta a sociedade brasileira e que novos desafios propõe para a democracia no Brasil. Há também um propósito, né, e eu finalizo com esse último minuto, que é entender um pouco as transformações no próprio conceito de democracia, né? Há um cientista político importante chamado John Keane, que também reflete muito sobre as mudanças e como as democracias se desintegram, né? E ele está estudando muito essa questão do fim das tradições da democracia liberal do século XIX e o surgimento de democracias na sociedade civil baseadas cada vez mais no que ele chama de democracias monitorizadas, ou seja, o papel das assembleias, né, no exercício fundamental de vigiar a ação dos governantes e aplicação e formulação e implementação de políticas públicas. Tá? Então, entender um pouco essas mudanças que se operam no campo democrático, né, e que tem impacto na constituição do mundo social é um dos objetivos também que eu pretendo trabalhar. Eu acho que era isso que eu queria trazer como contribuição para esse debate, e é claro que há uma longa tarefa pela frente e eu estou apenas começando. Aberto aí o debate. Sérgio, muitíssimo obrigado pela sua fala, pela sua bela exposição. Esse tema que você aborda, ele é fundamental nesse momento, em particular para nós brasileiros. Então, a sua fala é muito mais do que bem-vinda. Enfim, muito obrigado por partilhar as edições todas conosco. Desde já que eu estou com a palavra, eu gostaria de trazer duas questões de forma rápida para iniciar essa conversa com você. É o seguinte, você começou a falar um pouquinho da ditadura. Talvez pudéssemos dizer nesse momento que havia uma violência, uma legitimidade camuflada da violência, né? A violência ela corria solta, mas havia todo um discurso que era de outra hora. Agora, nesse momento nesse momento que houve a redemocratização, e talvez isso tenha feito água, onde há uma nova legitimidade da violência, a violência ela é explícita, né? É um momento em que a extrema-direita, enfim, uma extrema-direita brasileira apareceu, né? E que permite essa legitimidade, enfim, não sei, que acaba legitimando uma certa forma de violência. Como você bem colocou, mas essa legitimidade da violência que vai de encontro com a democracia representativa, ou a democracia tout court, né? Da sua exposição, você fala de crise da democracia, né, representativa, né? Eu te perguntaria o seguinte, como a gente bem sabe, saiu recentemente um livro intitulado Como Morrem as Democracias. Uma das ideias desse livro é de que as democracias vão morrendo aos poucos e quando nos damos conta, ela já não existe mais. O caso brasileiro vai por essa linha ou não? Agora, no final da sua fala, você falou de uma outra democracia, da possibilidade de uma democracia com outros contornos. Ou estaríamos nesse caminho em que... E tudo isso que eu estou formulando são hipóteses. Claro, como hipóteses, elas podem ser derrubadas ao longo da investigação. É claro que falar em processo de legitimidade e legitimação, que são aspectos relacionados, mas não são a mesma coisa. Uma coisa é você pegar o processo pelo qual determinadas ideias vão se tornando consensuais, e aparece uma espécie de imperativos da ação social e política. Outra coisa é você falar no processo já consolidado, na qual as ideias estão enraizadas. Então, há que se fazer essa diferença e, evidentemente, eu pretendo
entender melhor esses dois âmbitos, ainda que eu entendo que eles estão inteiramente relacionados. O problema no Brasil é que você nunca teve uma efetiva deslegitimação da violência. Né? Quer dizer, uma parte da sociedade brasileira, bem ou mal, apostou na violência. Né? Entendeu que diante das ameaças do crime, ficando cada vez mais violentas, o uso da violência era aceitável, tolerável, né? E muitas vezes imperativo. Né? Então, eu diria para você que, no Brasil, eu tenho que trabalhar com a hipótese de que um fio de legitimidade permaneceu ao longo da história. Né? Agora, o processo de democratização abalou bastante isso. Quer dizer, quando eu ia no começo, mais jovem, ia falar para públicos, né, profissionais, moradores de vários bairros da cidade, policiais, formadores de opinião, era frequentemente, você sempre tinha aquela pergunta, mas os bandidos estão matando, as crianças estão assassinando. Né? Então tinha uma coisa mais ou menos de ordem moral, né? Que era muito forte. Né? No espaço de 10, 15 anos, essa interpelação não era mais tão presente. Né? As pessoas queriam discutir soluções, queriam que a gente ajudasse a pensar caminhos. Né? E nós, claro, cada vez mais tivemos que... no começo eles eram muito acusados de defensores de direitos dos bandidos. Né? E houve esse processo foi se revertendo. Né? A ponto de a gente poder conversar com a polícia. Né? Não quer dizer que a conversa seja sempre amistosa, mas hoje você encontra um espaço razoável entre policiais para discutir. Né? Há muitos policiais que, inclusive, vêm à universidade estudar, fazer mestrado e doutorado, porque querem aprimorar o seu conhecimento, querem pensar lá na frente. Né? E eu senti uma profunda diferença. Né? Mesmo, por exemplo, na mídia, né? Ainda que a gente fosse questionado, de qualquer maneira, a mídia vinha dando mais vozes a uma política de defesa de direitos, a uma política de reforma das instituições. Né? Então, a minha percepção como intelectual, né, e mesmo como cidadão, era de que vamos dizer, aquele forte apoio anterior estava se enfraquecendo a ponto de as opiniões favoráveis aos direitos, etc., fossem pouco a pouco se cristalizando e se consolidando. Só para ilustrar isso, nós tivemos que aprender muito, e foi um aprendizado, né? Como falar, né? De que modo se dirigir aos interlocutores, né? E tivemos que aprender uma coisa importante, que é olhar também a polícia do ponto de vista da polícia. Porque apesar de você ter policiais que usam arbitrariamente da força, né? Alguns que estejam muitas vezes envolvidos em negócios escusos, a grande maioria, né, trabalham, inclusive, em condições de trabalho muito adversas, muito ruins. Né? E eles vivem uma situação de insegurança e de medo o tempo todo. Então, nós também tivemos que incorporar isso. Então, por exemplo, um dos assuntos que nós estamos atacando muito agora é a questão da saúde mental dos policiais e o problema do suicídio. Nós tivemos que enfrentar essa questão. Não dá para a gente, porque nós temos que entender que essas situações de confronto, né, que muitas vezes são desejadas por uns, não são desejadas por outros. Né? Então, é tentar entender como é que essas ambiguidades estavam sendo, vamos dizer, encaminhadas dentro da sociedade democrática que estava avançando. Era uma etapa de investigação. Agora, a sensação que eu tenho é que houve uma ruptura. Né? Pode ser que o resultado da investigação me diga, olha, não houve ruptura. Na verdade, tudo era assim. Né? Mas a impressão que eu tenho
pela minha experiência de pesquisa, coisa é que houve uma ruptura. Agora, o que a democracia tem a ver com isso? Eu acho que embora eu concordo que a sociedade brasileira mudou muito, né? Quer dizer, tanto do ponto de vista das suas formas de organização, etc., né? É uma sociedade mais informada, né? As pessoas, de alguma maneira, têm acesso às informações, né? Embora com enormes déficits educacionais, né? Embora nós mesmos, professores universitários, temos muita dificuldade de transmitir o nosso conhecimento para o conjunto geral da sociedade, né? Os desafios, de fato, estão aí. Agora, eu acho que alguns princípios fundamentais ainda não foram consolidados da democracia brasileira. E nós já estamos numa fase de atravessar essa crise da democracia liberal, baseada na representação social e política, baseada nos partidos, etc., etc., sem ter cumprido essas tarefas fundamentais. Então, por exemplo, em várias sociedades há violência, né? Se pegar na Europa, tem violência, nós sabemos que tem. Mas os cidadãos ficam indignados. E, ao ficarem indignados, eles exigem políticas consequentes. Né? Exigem que as polícias ajam diferentes, se transformem. Né? A gente vê, por exemplo, os casos de violência racial praticada pela polícia nos Estados Unidos mostram a extrema, né, indignação que move cidadãos americanos brancos e não brancos. Né? Então, o que eu diria é que nós não atravessamos ainda uma certa qualidade da democracia, que é, na verdade, ter um núcleo de bem comum tão consolidado, a partir do qual certos princípios não se abrem mão. Por exemplo, o direito à vida. Eu não posso conviver numa sociedade onde o direito à vida para brancos e negros sejam todos iguais. Eu não posso conviver numa sociedade onde morar no bairro, vamos dizer, de classe média e morar na periferia representa padrões de segurança completamente desiguais. Então, em sociedades onde a democracia foi se consolidando e a pacificação da sociedade foi se consolidando, alguns princípios são fundamentais. A polícia matar um cidadão sem uma justificativa plausível do porquê esse recurso foi o último recurso utilizado numa situação de tensão, não é aceitável. Né? Então, é um pouco isso. Eu não sei se eu entendi bem a tua pergunta por causa do áudio, para mim, que não estava muito bom. Mas eu penso um pouquinho por aí. Ótimo. Obrigado, Sérgio. Muito obrigado. Sérgio, tem algumas perguntas aqui do nosso público, mas antes de passar, eu gostaria que você pudesse colocar um pouco mais a questão das emoções e afetos e em relação à banalização da violência. Até que ponto o acesso à informação, de uma certa maneira, torna as pessoas um pouco insensíveis? O fato de você ver a exposição na mídia todo dia de violência, não só na vida real como na ficção, o quanto que isso faz com que haja uma banalização da violência e, por outro lado, o fato de que a maioria dos nossos jovens hoje não viveu como nós vivemos o período da ditadura e o espalhamento de fake news como uma tentativa de reescrever a história com cores muito mais brandas, como se não tivesse havido uma série de violências contra a sociedade associado ao declínio da educação pública. Como esse cenário você vê que é um catalisador para isso que nós estamos vendo hoje em dia? Eu não acho, por exemplo, que eu não vou deslocar a investigação do âmbito institucional para o âmbito exclusivamente subjetivo das emoções. Eu acho que ele é uma das dimensões que não pode ser mais ignorada. Né? Porque, por exemplo, na minha análise como sociólogo, eu entendo que essa esfera das afetividades, das emoções, ela encontra lugares institucionais de se manifestar. Né? Então, por exemplo, tudo aquilo que eu relatei sobre as famílias divididas, esses sentimentos acontecem num espaço chamado família.
Então, isso significa que é preciso, de alguma maneira, entender como é que se dá esse entrelaçamento entre o institucional e o subjetivo, vamos dizer, a esfera da formalização das relações sociais e a esfera da subjetividade. Não é? Eu acho que essa questão, então, para mim, é uma questão relevante. Não é? Eu gostaria muito, como sociólogo, de percorrer o caminho da microsociologia para a macrosociologia e poder fazer o caminho de volta. Não é? Que é um trabalho aparentemente clássico, mas metodologicamente muito complexo. Não é? Quer dizer, há estudos assim mostram que nem sempre essa passagem é uma passagem cientificamente, como eu diria, cientificamente convincente. Né? Então, é preciso um exercício, é preciso fazer experiências. Né? Eu pretendo fazer entrevistas com famílias distribuídas em diferentes regiões da cidade, também com o objetivo de entender um pouco quanto, né, as vivências locais em condições de vida muito diferentes podem afetar a visão das pessoas. Uma coisa, sou eu, cidadão de classe média, vivendo a pandemia, protegido dentro de casa, né, muito indignado, porque todos nós estamos muito cansados da rotina, e a outra coisa é alguém, uma família que mora na periferia, né, que não tem as mesmas condições de proteção, que tem que sair ao trabalho, pegar transporte público, estão permanentemente vulneráveis, não é? E que, portanto, tem uma vida muito diferente. Eu fraguei situações de famílias monoparentais, habitantes de alguns bairros da chamada periferia das metrópoles, né? No caso de São Paulo, em que, por exemplo, uma mãe que tem uma escolaridade básica, jovens, com filhos, sem provedor, quer dizer, o único provedor é ela, né? Ela trabalha o dia inteiro, ela precisa ficar monitorando através do celular aonde os seus filhos estão durante o dia, se estão na escola, se estão na rua, com quem estão andando, com quem estão se relacionando. Né? Ela precisa muito do apoio das redes locais, né? Que pode ser, por exemplo, a igreja. Né? A igreja da esquina pode ter possibilidade, por exemplo, de uma parte do dia acolher essas crianças para atividades lúdicas, complementação de ensino, coisa parecida. Essa cidadã, o que ela quer? Ela quer ordem, certo? Ela quer viver uma situação em que ela possa trabalhar, obter o seu rendimento, manter a sua família em condições de dignidade. E para isso, ela vai apoiar a igreja. Ela vai, lá ela se sente, tá certo? Ela encontra o caminho da salvação, vamos dizer assim. Né? Então, a gente não pode ter um julgamento valorativo, de dizer, olha, são essas pessoas que apoiam essas manifestações de violência. A gente precisa, no fundo, refinar um pouco essa análise para entender melhor, né, esses cenários. Agora, pensando um pouco no que você me propõe, eu acho que as redes sociais exercem, sem dúvida alguma, um papel absolutamente novo. Por quê? Porque as redes deram voz àquelas pessoas que não tinham voz. Né? Nós, engraçado, né? Nós cidadãos, cientistas sociais, filósofos, né? Sempre achávamos que o cidadão mais simples possível tinha direito à voz. O que as redes fizeram? Elas deram direito à voz. Então as pessoas vão e falam aquilo que elas querem e elas não se sentem constrangidas. Por quê? Porque não tem a censura pública, física, pessoal, tete a tete. Tá certo? Se eu receber uma crítica ao meu comportamento, eu apago. Ou eu respondo agressivamente. Né? Quer dizer, eu ganhei vamos dizer, um poder e uma autonomia sobre a minha liberdade que eu não tinha antes. E que leva a uma inconsequência. E gera um encadeamento de situações que produzem efeitos que, diríamos, são forças contrárias
ao que nós imaginamos ser uma sociedade democrática, pacificada, justa, e assim por diante. Né? Então, eu acho, agora, não se trata de você criticar as redes sociais e não se trata de você censurar as redes sociais. O problema é que nós vamos ter que ver como é que esse fórum de comunicação pode se reverter em benefício da construção de uma sociedade mais solidária, mais justa, mais igualitária. Que as pessoas não possam falar, mas se sintam responsáveis pelo aquilo que elas falam. É um pouco isso, eu pensaria um pouco por aí. Marisa? Sim. Professor, boa tarde. Muito obrigada pela exposição sobre todas as questões envolvendo essa crise da democracia. Queria dizer que estava falando com o professor Ivo que foi super oportuno, porque na semana passada nós tivemos a Jornada Mundial da Democracia, e eu estava dizendo que uma das conclusões que essa jornada chega é exatamente que a gente tem um declínio na confiança das autoridades, né? Então, foi uma das coisas que eles chegaram. E eu estava querendo fazer um paralelo junto com a nossa crise da epidemia, né, da Covid, que, paralelamente, ela exacerbou essa falta de confiança nas autoridades, não só nacional, mas mundial, porque a gente viu que a falta de uma centralização, né, das tomadas de decisões mundiais em relação à Covid também causou e vem causando também uma crise que também respalda na crise da democracia. E, ao mesmo tempo, eu vi que, então, a gente tem, eu só estou trazendo a discussão para o âmbito da pandemia, para a gente fazer um paralelo. Então, a gente tem uma crise de autoridade exacerbada pela pandemia. A outra conclusão que veio, tem um rapport que chama, um dossiê Global Democracia e Covid, e que ele mostra exatamente que das outras epidemias, a falta de confiança nas autoridades é que fazia a diferença em como essa crise sanitária iria se resolver. Então, é interessante também porque você tem uma questão de democracia, de crise nas autoridades, e dizia que quanto mais a sociedade acreditava nas autoridades, melhor ela tinha uma resposta a longo prazo na questão de saúde. E só para finalizar, digamos, a análise junto com a Covid, tem uma declaração, né, do presidente da Organização Mundial, da ONU, né, e ele dizia assim que a pior ameaça, né, para a democracia é a própria pandemia, quando na verdade ela não é muito bem organizada. E ele colocava os principais problemas da pandemia como enfraquecimento da democracia, a questão de você ter medidas de controle de informação, porque agora, em função do controle da epidemia, você controla as informações, então você permite que determinadas informações sejam colocadas e outras retiradas, o aumento de web vigilância e o adiamento das eleições. Então, eu queria que o senhor, assim, dentro de um panorama com a pandemia, o meu medo é assim, até que ponto a gente vai normalizar determinadas tomadas de decisões que estão sendo feitas em prol, né, ou em nome da pandemia, e que, na verdade, vão cortar muitas questões e direitos civis e que vem enfraquecendo também a própria democracia. Por exemplo, a vigilância, a falta de liberdade de expressão, a falta de liberdade de circulação. Como é que o senhor vê, só para colocar, já existe uma análise que mostra que já tem 70 países que, em nome da pandemia, postergaram as suas eleições políticas. E de que maneira o senhor analisa isso como positivo, negativo? Só para dar uma ideia, para trazer a sua fala junto com a pandemia. Olha, são muitas questões, de fato, né? É difícil poder dar uma resposta, né? Eu, como sociólogo, eu tendo a encarar a mudança como um processo inexorável, né? Ainda que a ação humana possa retificar caminhos, né? Então, eu vejo mais ou menos o seguinte, quer dizer, nós estamos numa era, quer dizer, quando eu falo assim, os nossos novos tempos, eu estou, de certo modo, entendendo que alguns princípios e valores que regiam, de certo modo, a civilização ocidental, que regiam a nossa sociabilidade no mundo moderno, estão profundamente perturbados. Eu gosto da palavra francesa bouleversé, ou seja, nós não sabemos muito mais como nos conduzir, né? O problema da condução do comportamento, né? Todos nós, por exemplo,
somos pessoas razoavelmente críticas e recebemos as informações, por exemplo, através das redes sociais, e temos alguma capacidade de filtrar as informações e saber o que a gente passa para frente, o que a gente passa, etc. Agora, quantas e quantas vezes a gente também já não passou fake news achando que era informação de interesse público, não é? Então, eu diria mais ou menos assim, há uma perturbação das balizas que legitimavam aquilo que poderia ser considerado certo e errado, justo e injusto, verdadeiro e falso. Né? Então, por exemplo, hoje você vê disseminar uma série de informações sobre a pandemia, né? E você não sabe mais qual é a informação verdadeira. Né? Então, por exemplo, de repente aparece coisa do tipo assim, tome vitamina C porque a vitamina C aumenta a imunidade. E todo mundo começa a passar, porque imagina, né? Que mal vai fazer isso. Aí vem uma autoridade e diz, não tem nada a ver. A vitamina C é importante, etc, etc, mas ela não vai curar. Né? Então, o que você tem? Você tem uma profusão de informações que tornam, né, uma verdadeira, vamos dizer, uma incerteza diante de como se conduzir, né, de como se comportar diante das situações que nós estamos vivendo e, sobretudo, dos dilemas. Né? Isso é uma coisa absolutamente. Agora, é claro que isso tem a ver com o quê? Com a crise das antigas autoridades, né? Ou das autoridades emergentes com a modernidade, sobretudo ciência, né? E autoridade política construída e fundamentada nas regras da democracia liberal, né? Baseada no voto, na representação. Né? Então, a confiança numa autoridade tinha a ver tanto com o processo de eleição, como a eleição foi realizada, quanto com a capacidade de governar e de atender expectativas das pessoas. Se o governante frustrasse as expectativas, você tem a chance de nova eleição. Né? Parece que hoje nós estamos vivendo um período em que esse mecanismo está se transformando, né? As eleições são livres, abertas, etc, etc. Porém, parece que o problema da eficiência e da eficácia política estão completamente alteradas. Né? Há problemas no campo político muito complicados. Né? Quer dizer, muitos de nós veio da geração de que movimentos sociais, protestos, tinham uma forte influência nas decisões políticas. Né? Então, por exemplo, se nós reuníssemos 1 milhão de pessoas na rua, nós podíamos barrar uma iniciativa no Congresso considerada impopular, inadequada ou coisa parecida. Hoje, nós não temos mais essa garantia. A gente pode protestar, etc, etc. E muitos dos nossos representantes, para eles é como se isso nada acontecesse. É como se houvesse uma disjunção entre a força política, que é a base da representação, e a representação enquanto execução de políticas. Né? Então, tem uma mudança substantiva aí, o que é fazer política, não é? Como fazer política. Não é? Então, por exemplo, você entra com um programa e você mente ao longo do tempo. E isso significa governabilidade. Então, de fato, é um problema. Agora, a outra questão que eu acho que é a mais grave num certo sentido, eu não acho que é totalmente, mas num certo sentido, a negação da ciência. Né? Quer dizer, essa série de manifestações, inclusive de autoridades, negando, né, vamos dizer, o avanço da ciência, as descobertas da ciência, deixa qualquer cidadão completamente desorientado. Né? Se você diz que agora a tua orientação é a orientação religiosa, bom, você vai orientar a tua vida pela crença. Né? Claro, a crença pode ser confortante do ponto de vista da sua expectativa de salvação, mas pode ser um desastre para a sua experiência concreta. Né? Então, eu acho que você entender um pouco, porque eu acho que nós estamos vivendo um mundo muito nebuloso. Né? E, claro, quando a gente diz assim,
o novo normal, na verdade, eu pergunto o que é normal, né? Porque nós estamos vivendo tantas normalidades, vamos dizer, simultâneas, que nós não sabemos mais qual delas é, vamos dizer assim, o fio condutor que nos juntam em determinado momento. Eu acho que hoje nós temos, sobretudo do ponto de vista da teoria social e teoria política, o desafio para entender ação social. Quer dizer, todas as nossas teorias sobre ação social, o que movia a ação social, os valores, etc., está tudo... ou seja, a explicação não é suficiente. A força, por exemplo, da ação coletiva não garante o êxito de uma transformação social. Então, isso me chama muito a atenção. Então, por exemplo, a quantidade de abaixo-assinados que a gente assina, mas que você nem sabe mais o que aconteceu depois. Você não tem nem como acompanhar. Então, eu diria que a gente precisaria era descrever melhor esses cenários e tentar construir perspectivas de análise que não abandone, evidentemente, as nossas tradições intelectuais, mas que, de certo modo, partam da circunstância de que as nossas tradições não são mais suficientes para dar conta das realidades que nós estamos vivenciando hoje. Então, por exemplo, nós esperávamos, pelos dados que a gente tem, etc., que a contaminação do Covid ia ser uma tragédia geral, sobretudo nas populações de baixa renda. Foi, de fato. Mas a capacidade de algumas comunidades, bairros, moradores, de se organizar e oferecer respostas é uma coisa surpreendente e, no seu sentido, emocionante. Por quê? Porque não se perdeu o exercício da invenção política. O exercício da invenção política está em andamento. Agora, é claro que isso aqui muitas vezes não se resolve num curto espaço de tempo. E, claro, a confiança nas autoridades hoje é muito variada. Basta ver que um pouco das nossas tradições liberais do século XIX estavam muito alicerçadas na ideia de liderança política. A ação tinha a ver com a crença de que algumas lideranças eram capazes de mobilizar interesses, opiniões, valores, etc., e colocar isso em ação. O que são lideranças hoje? Um pouco difícil de a gente responder. Enfim, eu não sei eu não acho que eu não sei responder. Eu estou mais no campo da imaginação e da especulação do que no campo da resposta. Perguntas aqui do público que nos acompanha. Infelizmente, não vai dar tempo da gente responder a todas, mas tem uma pergunta do professor Bruno Comparato, que Sim. Ele mencionando Florestan Fernandes, diz que Florestan Fernandes, ao comentar o preconceito racial velado no Brasil, diferente da discriminação racial existente nos Estados Unidos, dizia que no Brasil havia o preconceito de ter preconceito. Hoje isso mudou e vemos pessoas dizerem publicamente, com toda a tranquilidade, que não gostam de negros, de pobres, etc. Será que essa exposição do preconceito e do ódio é necessária para que possamos identificá-lo e combatê-lo? É uma pergunta boa do Bruno, eu acho que estou de acordo. Quer dizer, uma coisa que aqui sempre se falou é que o preconceito era dissimulado porque as pessoas não reconheciam. Eu não sou preconceituoso, e sempre essa ideia de que, aquela ideia de que nós não somos racistas. E agora, o que a gente está vendo é uma afirmação. As pessoas, sem qualquer pudor, sem qualquer freio moral, manifestam-se racistas na sua relação cotidiana. A quantidade de cenários que eu estou vendo de racismo é uma coisa... A sensação que você tem é que tem um fundo de poço
que está sendo liberado, né? Que estava lá soterrado na consciência coletiva, porque a impressão que se tem é que muitas das pessoas acham que agora afirmar o que eu acho não pode ter freios. Por quê? Porque é uma liberdade de expressão, está garantida pela Constituição, eu tenho o direito de expressar. Só que você esquece que, ao expressar racismo, você está, de alguma maneira, limitando o direito do outro e da liberdade dos outros. Não é? Agora, eu não sei, sabe, Bruno? Eu acho que talvez tenha um lado importante que isto virar público, não é? E poder ser discutida publicamente. Tem um lado que a gente tem que, talvez, avaliar. Não é? Agora, eu também tenho muito medo que isso encaminhe para uma fragmentação maior da sociedade brasileira. Não é? Quer dizer, se nós começarmos, de alguma maneira, imputar ao outro, o tempo todo, características depreciativas, no sentido de minimizar, limitar direitos, de atribuir, vamos dizer, naturezas que não são reais, etc., você está, de alguma maneira, dizendo, olha, a minha tribo é que vale, e, portanto, eu encerro o território na minha tribo. Ora, isto é o fim da sociedade e, nas teorias de sociologia da violência, é fonte de violência. Não é? Se você não tem um fundo comum de entendimento de como é que se deve promover e garantir que todos tenham o direito mínimo, que é o direito à vida, o direito à proteção da sua integridade, o direito à proteção da sua identidade, etc., você desmonta. Quer dizer, nós vamos ter à beira da guerra civil. Né? Nós vamos estar próximo disso. Né? Então, eu acho que é ambíguo. Eu acho que tem um lado positivo, que é o de explicitar aquilo que não era explicitado, mas tem o perigo de isso conduzir a uma maior fragmentação da vida associativa. Nesse sentido, a Angélica Gonçalves Silva Velasco o parabeniza e pergunta qual é o papel do dever nas relações sociais. Será que isso é o que está sendo esquecido ultimamente? Eu acho que nós construímos uma sociedade baseada na ideia de deveres e responsabilidades. A sociedade moderna é construída sobre isso. Mas isso supõe uma certa compreensão e representação do que é o sujeito e da sua capacidade de ação. Hoje, eu acho que nós estamos atravessando um período de profunda mudança na concepção de sujeito e, sobretudo, de subjetividade. Tá? E eu não sei se essa lógica entre dever e responsabilidade vai poder ser colocada nos mesmos termos. Né? Não quer dizer que não haja liberdade, não haja responsabilidade, não haja dever, mas eu acho que os termos talvez tenham que ser outros. Né? Eu dou um exemplo, por exemplo, uma coisa impressionante. Né? Quer dizer, hoje você pode modelar completamente o seu corpo. Né? Cirurgias plásticas, exercícios, alimentação, dieta, essa coisa toda. Ou seja, você pode se reinventar diante de si e dos outros. Né? Então, certamente, né, a nossa interioridade, quer dizer, aquilo que nós compreendemos que é legítimo, certo, etc., etc., também está em processo de transformação. Né? Então, essa ideia de que o sujeito é portador, inexoravelmente, da capacidade de julgar o que é certo e errado numa perspectiva de responsabilidade e de dever, eu acho que talvez é uma das questões que estão em crise no mundo moderno. Agora, tudo vai ter que ser um pouco mais... Eu estou lendo um livro, que acho que alguns de vocês já leram, de um sociólogo e filósofo francês chamado David Le Breton, escreveu um livro chamado Desaparecer-se de Si. Agora eu descobri que tem tem empresas no Japão que ajudam você a desaparecer de si. Então, por exemplo, se se cansou da tua família, você se cansou do teu emprego, etc., você pega a mala, né, e tem uma empresa que organiza a tua fuga. A tua fuga, assim, você desaparece. Né? E esse livro do Breton é um estudo de diferentes modalidades de subjetividade, que é o permanente
desapegar-se de si, descomprometer-se com o resto, né? Um certo desligamento, né? Tem uma situação que ele conta de um grande atleta que teve muito sucesso, ganhou muito dinheiro, era muito requisitado pela mídia, e um dia ele declarou que a carreira dele tinha encerrado, que ele ia se aposentar, e aí ele dá uma última entrevista para uma grande rede de televisão, e o jornalista faz a pergunta: o que você vai fazer agora daqui para frente? E ele responde: nada. Aí o jornalista pergunta: não, mas o que é nada? Ele diz: nada é nada. É não fazer. Então, surpreende, porque você, mesmo quando você se aposentado, bom, agora eu vou cuidar do meu jardim, eu vou ler mais, eu vou mais ao cinema, né? Ou seja, eu vou fazer coisas que eu não conseguia fazer anteriormente. Agora, quando for dizer assim, nada, tá certo? É como se dizer assim: estou esperando o derradeiro dia. Então, tem uma subjetividade contemporânea que está em processo de profunda mutação. Então, ele conta muito caso que a gente conhece até aqui, né? De as relações, por exemplo, durante muito tempo, sobretudo na Europa e mesmo nos Estados Unidos, chega num dado momento que os filhos se separam das famílias, muitas vezes viajam, vão morar em outros lugares e raramente veem os pais, né? Isso aconteceu muito, durante muito tempo, né? E agora está havendo, até por questões econômicas, tudo, uma reaproximação. Os filhos não querem mais, os pais não querem mais os filhos. Os pais querem ficar distantes. Eles dizem: já fizemos o que tínhamos que fazer, agora vocês cuidem de vocês, eu quero ficar no meu canto. Então tem uma subjetividade que nós somos construídos, né? Eu aprendi como sociólogo que o fundamento das sociedades modernas é a divisão social do trabalho. E o que é a divisão social do trabalho? É cooperação. E cooperação o que é? Interdependência. Eu não consigo mais viver isolado, né? Minha vida está implicada na vida do outro. Bom, nós estamos vivendo um processo em que a divisão do trabalho está produzindo um efeito completamente diferente. Não a agregação, mas a desagregação. Não sei se responde a tua pergunta, mas eu acho que a gente teria que pensar um pouco por aí. Obrigada. Sim, as questões são muitas, né? Porque o tema, como eu disse há pouco, enfim, ele é do momento, a questão da violência, em particular no Brasil e numa situação pandêmica, né? É fundamental todas essas reflexões, todas essas questões que você nos trouxe, Sérgio. Então, já exploramos bastante, eu diria. E bom, eu queria então agradecer novamente por ter aceito estar aqui conosco. Muito obrigado de novo. Eu espero que a gente possa voltar a conversar num outro momento, né? Enfim, isso para nós. Obrigado também, agradeço as perguntas e também estou à disposição para uma outra oportunidade e agradeço a gentil acolhida. Obrigada, professor. Muito obrigada. Boa noite a todos. Muito obrigada. Tá bom. Obrigado. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos.